Pois muito bem, pessoal, eu vou fazer agora a resolução da prova de professor para educação infantil que rolou ontem, dia 14 de janeiro de 2024, aqui na Prefeitura de São Paulo. Mas eu não vou fazer a resolução da prova inteira, eu vou fazer a resolução da primeira parte das 20 primeiras questões, que tratam mais especificamente, que eles chamam de conhecimentos gerais, mas basicamente está falando sobre legislação. A legislação que estava lá no programa para vocês, tá? A parte específica depois, que é da 21 em diante, são questões específicas mesmo da área pedagógica. Da 1 até a questão 20 é a parte mais jurídica, é essa parte que eu vou tentar resolver aqui com vocês, tá certo? Então eu vou transportar aqui a minha tela para que a gente veja, ó, são 60 questões, ABCDE, VUNESP, né? Vocês que fizeram ontem. Vamos tentar conversar então sobre essas questões aqui, né? Que vai até a questão 20, ó. Não mexi nada, vou fazer agora aqui com vocês, certo? Bom, vamos lá. Questão 1, ela já traz uma questão específica sobre direito constitucional, mais especificamente lá no inciso 16 do artigo 37. Basicamente, esse inciso está dentro de um artigo que fala sobre os servidores públicos, né, de maneira geral, porque está no texto constitucional, e ele está falando sobre a acumulação de cargo público. Está aqui, ó, acumulação. É um inciso que fala de acumulação. Quando que a acumulação de cargo público é permitida? Em regra, acumular cargo público é proibido. Essa que é a regra constitucional, não pode acumular. Mas tem alguns casos que pode acumular. Como, por exemplo, é o caso de professor, 2 cargos de professor, um cargo técnico com cargo de professor, né? Mas desde que haja compatibilidade de horário, dentro desses casos previstos, né? Ó, 2 casos de professor, um cargo de professor e um cargo técnico, ou 2 profissionais lá da área de saúde. Esses são os únicos casos que são permitidos na Constituição a acumulação. Então, qual que seria a alternativa? Ele busca aqui, ó, é vedado acumulação remunerada de cargos públicos, exceto 2 cargos técnicos ou científicos, independentemente da distribuição de horários, não. 2 cargos de professor, quando houver compatibilidade de horários. Essa que é a ideia, tá lá no texto constitucional, nesse artigo aqui. Então, a alternativa correta para essa questão aqui é a alternativa C, tá certo? Porque todas as outras são erradas. Ele fala um cargo de professor e um de gestão. Não, cargos de gestão não são acumuláveis. Só cargos técnicos são acumuláveis. 2 cargos técnicos ou científicos, não. É um cargo técnico e um cargo de professor. Né? Pode. Agora, independentemente da distribuição do horário, não. Quando houver compatibilidade de horário. 2 cargos de gestão, não. Cargos de gestão não podem ser acumulados. Um cargo de professor e um cargo técnico, até aqui tudo bem. Quando houver sobreposição de horários, ou seja, no mesmo horário, não, né? Tá errado. É quando houver compatibilidade de horários. Vamos para 2. A 2 fala da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ó, tá aqui, ó. Nossa referência é a Lei de Diretrizes e Bases e o artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente também o artigo 55, né, que é a nossa referência aqui. Então bora lá. O que fala o artigo 55? Eu não sei se você lembra, mas ele está falando daquele dever que os pais ou os responsáveis têm de matricular a criança, né, o jovem, na educação obrigatória. Você lembra quando que é a educação obrigatória? Ela começa dos 4 e vai até os 17 anos. Isso é uma obrigação de matrícula. Então, qual que é o dever dos pais ou responsáveis? Matricular, né? Efetuar a matrícula das crianças na educação obrigatória na rede regular. Então vamos lá. A A fala garantir a formação das crianças na educação básica, na rede regular de ensino ou em sistema equivalente a partir dos 2 anos.
Primeiro que não é os pais que garantem. Quem tem a obrigação de garantia é o Estado. Aqui a obrigação dos pais é de matricular, né? De efetuar a matrícula. E não é a partir dos 2 anos. 2 anos ainda não é educação obrigatória, tá? Ainda está na idade de creche que vai até os 3. Lembra disso, né? Efetuar a matrícula das crianças na educação básica na rede regular de ensino, até aqui tudo bem, a partir dos 4 anos. Sim, porque a partir dos 4 anos a matrícula ela é obrigatória, que os pais têm que matricular as crianças. É uma obrigação. Então a alternativa correta é a alternativa B. Você vê que a outra aqui fala ó, que é a partir dos 3 anos, não, tá errada. Aqui fala também ó, a partir dos 3 anos, não, tá errado. 3 anos é quando ainda está na educação infantil ou na creche. Quando completa 4 anos, aí vai para a educação básica, né? Aí vai para a educação básica, que é a pré-escola, que entra na ideia de pré-escola, obrigatório. E aqui, ó, garantir a formação de crianças. Primeiro que quem garante não é os pais, né? Na rede regular de ensino ou sistema equivalente, a partir dos 5. Não é a partir dos 5, é a partir do 4. Alternativa B de bola, tá certo? Então, a 2 é isso. Vamos para a 3. A 3 já fala especificamente da lei que sancionou a língua brasileira de sinais, que reconhece ela como um meio de comunicação e expressão. Pois bem, quando que essa lei foi sancionada? Quando que ela começou a valer? Ela começou a valer a partir de 2002. Então, ou seja, quando a lei ela é sancionada, significa que ela está reconhecendo a língua brasileira de sinais. Então é a partir de 2002. Então a primeira lacuna aqui é 2002. Então você já vai riscar esse aqui. Você já vai riscar 2013. Você já vai riscar 1996. E agora você vai ficar só vendo se poderá ou não poderá. Não poderá o quê? Substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Tá querendo dizer o quê? Ó, a língua brasileira de sinais, as libras, ela poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa? Quer dizer, vou substituir as libras, vou substituir a modalidade escrita da língua portuguesa pelas libras? Obviamente que não, né? A gente tem que ter a diversidade e não a restrição. Então não poderá substituir. É mantida então a língua brasileira e também as libras, a língua brasileira de sinais. Então a alternativa que completa as lacunas ali corretamente é a alternativa D, tá certo? Agora nós vamos aqui para 2 legislações, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e essas outras leis, né, que alteraram, na verdade, o artigo 26A da LINDB. Então ele está falando basicamente do artigo 26A da LINDB. Se você lembra do artigo 26A da LINDB, ele fala sobre a inclusão obrigatória, né, do ensino de história das culturas afro-brasileira e indígenas. Então você tem a inclusão dessas duas modalidades de história, né? Se você pegar lá, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar a redação para vocês. Cadê? Lei de diretrizes. Aqui. Ele fala assim, ó. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então ele torna obrigatório essas 2 modalidades de história. Porém, se você percebeu, na verdade ele traz aqui uma progressão histórica dessas mudanças legislativas. Ele fala assim, ó, beleza, eu tenho a Lei de Diretrizes e Bases que é de 96. Aí, uma lei de 93, que é a Lei 10.639, ela modificou. Ela modificou e adicionou alguma coisa. O que essa lei aqui adicionou? Ela adicionou a história e cultura afro-brasileira. Não falou nada de indígenas. Certo? Então a de 2003, ela não falou nada de indígenas. Aí veio a Lei 11.645 de 2008 e essa sim fez a inclusão da cultura e história indígena.
Ou seja, é isso que ele quer saber. O que é que foi adicionado, incorporado à Lei de Diretrizes e Bases a partir da legislação de 2008? O que foi incorporado foi a história e cultura indígena. Logo, a alternativa E de essa que está certa. Tá bom? Então aqui você tinha que conhecer um pouco sobre a história, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o que é bem difícil, né? A gente quando estuda a lei seca, a gente não fica estudando essas mudanças legislativas. Então o elaborador dessa questão aqui quis realmente complicar para vocês, hein? Nem a gente que é da área de direito fica estudando essas mudanças legislativas assim à torta e à direita, né? Bom, a questão 5 ela já fala sobre a meta 9 do Plano Nacional de Educação. Bom, aqui você teria então que ter lido pelo menos aquele conteúdo básico das metas do Plano Nacional da Educação. Lá na meta 9, a meta 9, ela vem falar sobre o analfabetismo, né? Erradicação do analfabetismo, redução do analfabetismo dentro do período de duração aí desse Plano Nacional de Educação, esse período de 10 anos aí de duração, que já está chegando ao fim. E aí ele fala o quê? Ele fala que, bom, num primeiro momento, aquela população de 15 anos, a gente quer, dessa população de 15 anos ou mais, elevar a taxa de alfabetização para mais de 90%. Beleza. E até 2015, isso até 2015. Aí de 2015 até 2024, que é o ano que a gente está, que é o final desse PNE, erradicar de vez o analfabetismo absoluto. Então é aqui que você tem que vir. Erradicar o analfabetismo absoluto. Opa, aqui essa primeira parte da questão tá certa. Essa daqui já tá errada. Ó. Erradicar o analfabetismo funcional? Não. Eu quero, até o final desse PNE, erradicar o analfabetismo absoluto. Que é aquela pessoa que não sabe ler e escrever nada, né? Aqui, reduzir? Não. Não é isso. Analfabetismo absoluto é acabar com o analfabetismo absoluto. Aqui, ó, erradicar o analfabetismo absoluto. Beleza, essa primeira parte está certa. Manter estáveis a taxa de analfabetismo, nada a ver, né? Isso aqui seria um governo meio ruim, né? Querer manter estável o analfabetismo ao invés de erradicar. E a segunda parte fala que com relação ao analfabetismo funcional, esse sim, esse a gente quer reduzir. Para reduzir para quanto? Para pelo menos 50% a taxa de analfabetismo funcional. Então aqui não é também erradicar o analfabetismo funcional. Isso seria até legal. Talvez seja até o objetivo, a meta do próximo PNE. Mas no PNE vigente, a alternativa correta é a alternativa A, porque é erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa do analfabetismo funcional. Então a alternativa correta para nós aqui é a alternativa A de acertei. A questão 6 também fala da Política Nacional de Educação, só que nesse caso é especial, né? A educação inclusiva. Bom, se você lembra da leitura que provavelmente você deve ter feito desse Plano Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva lá, você vai ver que quem é o público-alvo? São dois os públicos-alvos, né? Os alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Na verdade são, então, três, vamos dizer assim. Deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Tá, então aqui o que a gente tem? Já dentro das alternativas, a gente já eliminaria aqui a A, que não está lá dentro como um público-alvo distorção de idade série, isso não é necessariamente um público-alvo. Alunos com altas habilidades de dotação, beleza. Aqui a gente já, de certa forma, elimina. Porque agora ele vem meio que eu acho que trazer uma definição, né? Aqui. Aí ele fala aqui, ó, alunos com altas habilidades de superdotação.
apresenta um potencial elevado na área intelectual. Até aqui tudo bem. Exclusivamente na área intelectual, já é meio esquisito, né? A superdotação ela não está só na área intelectual, né? Mas tudo bem. Com baixo interesse ou vocação para dimensões como liderança, psicomotricidade, artes, criatividade. Quer dizer, o aluno ele não pode ser superdotado em criatividade, artes e tudo mais. Pô, não me parece a definição de altas habilidades e superdotação. Então eu já acho que a E está errada. A A eu já acho que está errada porque não está dentro da definição ali de do público-alvo dentro da Política Nacional de Educação Especial. Alunos com transtornos globais de desenvolvimento. Transtornos globais de desenvolvimento, que apresentam quadros isolados ou combinados de dislexia, desortografia, disgrafia, descalculia, transtorno de atenção, hiperatividade, entre outros. Será que é essa a definição de alunos que têm transtornos globais de desenvolvimento? Me parece que não. Transtornos funcionais específicos. E aí primeiro, transtornos funcionais específicos já não é o público-alvo também, certo? É transtornos globais de desenvolvimento. Então a D também já estaria eliminada. Então nós estaremos aqui entre a B e a C. Vamos ver a C para ver se a C está melhor definido para nós. Ele fala assim, alunos com deficiência. Aí, se você estudou também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, PCD, você vai ter que lembrar qual que é a definição de PCD. São pessoas que apresentam impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Ou seja, essa aqui é a definição de pessoa com deficiência, não é? Pessoa com deficiência é uma combinação entre um impedimento físico, né, sensorial, físico, mental, intelectual, em combinação com as barreiras ambientais. Essa me parece ser a alternativa mais correta, a alternativa C, porque ela traz tanto um público-alvo do Programa Nacional de Educação Especial, como também a definição correta desse público, tá certo? Vamos pro próximo. E aí depois a gente confere lá no gabarito oficial quando sair, né? E se você discorda também do meu gabarito aí, dá uma olhadinha, escreve aí nos comentários, de repente, né, a gente revisa isso aqui, não tem nada certo aqui, esse gabarito é extraoficial, né? Bom, a questão 8 vem falar especificamente do artigo 46 dessa resolução 4 de 2010, que é das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Então, esse é o nosso ponto forte, esse é o nosso ponto de foco aqui da questão 8. Mais especificamente, ele está falando sobre a questão da promoção, né? Como é que vai ser feita a avaliação? Aqui ele fala, a avaliação no ambiente da educação compreende 3 dimensões, né? Avaliação de aprendizagem, avaliação institucional interna e externa e avaliação nas redes da educação. Aí no primeiro caso ele vai falar da promoção, né? O objetivo da promoção. Você vai pensar nas várias etapas lá da promoção, como é que vai ser feitas as avaliações para a promoção dos alunos nas séries, nos ciclos e no modelo que for lá implementado. O que a gente tem que entender aqui? Que tá lá dentro dessa resolução, eu acho que é o artigo, ele fala aqui 46, o 46, ele traz essa questão só da avaliação nessas 3 dimensões. O que vem falar depois, que é o 47 e o 48, é que vai falar da promoção. A resposta para nós está do 48 para frente. Né? Vamos trazer aqui o 48. Né? O 48, deixa eu achar aqui. O 48 ele fala assim, a promoção e a classificação no ensino fundamental e no ensino médio podem ser utilizadas em qualquer ano, série, ciclo, módulo ou outra unidade de percurso adotado, exceto na primeira do ensino fundamental. Então quer dizer, não é em toda educação básica. É no ensino fundamental e é no ensino médio, mas a primeira etapa do ensino fundamental não pode ter a promoção.
Então vamos ver as alternativas? A. Não se aplica à educação infantil. Beleza, educação infantil não tem esse esquema de promoção, né? Mesmo em se tratando de acesso ao ensino fundamental. A A me parece correta. A educação infantil não pode ter o sistema de promoção, né? Vamos ver a B. Aplica-se a todas as etapas da educação básica, independente do ano de cada ciclo? Não, não pode se aplicar nas primeiras, né? Acabamos de ver no artigo 48. Não se aplica às primeiras etapas do ensino fundamental. Então a B está errada por isso. Não se aplica a nenhuma etapa da educação básica? Errado. Se aplica ao ensino fundamental e ao ensino médio. Certo? Aplica-se apenas às instituições que não adotam regime de progressão? Não. Pode ser em qualquer sistema, né? Qualquer ano, série, ciclo, módulo, etc. Não tem uma restrição específica nesse caso, né? Então a D também não faz o menor sentido, que se aplica apenas às instituições que não adotam o regime de progressão continuada. Nessas também podem ser aplicados, então não faz sentido. Aplica-se a todas as etapas da educação básica, mas apenas aos anos que encerram os ciclos? Não, por exemplo, no ensino médio, nos primeiros ciclos do ensino médio, já se aplica o sistema de promoções. O que não se aplica nos primeiros anos do ensino fundamental. Então a E também estaria errada se a gente levar em consideração isso. Então a única alternativa mais correta aqui, ao meu ver, é a alternativa A. Tá certo? Bom, a 9 fala sobre esse parecer 2 de 2007. Mais especificamente, né, fala sobre essa questão, a relação aí das diretrizes, né, voltada para educação nas relações ético-raciais, né, e a questão da história da cultura afro-brasileira e tudo mais. Então você tinha, nesse caso aqui não tem jeito, você tinha que ter lido o documento, esse parecer. E aí se você leu o parecer, você vai ver que a alternativa D, ela tá bem clara, ele fala exatamente isso lá, que existe um hiato, um buraco, né? Uma lacuna entre o que está nas diretrizes e a sua execução. Aquele que está no papel e a sua execução. Só que isso, né, não é uma desculpa para que isso não seja feito, para que não haja negligências, né? Então, a alternativa correta é a D. Você vai ver que se você ler o documento, você vai ver que as outras alternativas, elas fogem do texto ou ela contradiz o texto. Aqui é muito mais uma questão de interpretação mesmo, mas você tinha que ter lido o texto com bastante calma, com bastante cautela e compreendido esse texto mesmo. Aqui provavelmente o professor mais da área pedagógica que deve ter estudado isso aqui com vocês, mas a alternativa correta aqui, ao meu ver, é a alternativa D. Eu pulei a 7? Eu acho que eu pulei a 7. Vamos lá, vamos voltar para a 7 aqui. A 7... ela fala especificamente também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais especificamente lá do capítulo 5. E ele fala dessa questão da educação especial, né? Esse capítulo aí da Lei de Diretrizes e Bases da Educação fala sobre a educação bilíngue para surdos, né? É uma parte bem específica mesmo ali, você teria que ter lido. E aí a questão tá perguntando, conta uma historinha, né, que a família descobriu que o filho com 1 ano descobriu a surdez e tudo mais, a família começou a ir atrás de informações e beleza, ela percebeu o quê? Ela percebeu que a previsão legal de que a oferta de educação bilíngue a estudantes surdos, de quem que é? É de competência das escolas especializadas? Não, a lei não fala que é de competência das escolas especializadas. Ela tem início do 0 ano? Sim. Ela começa desde o 0 ano, desde quando a criança nasce. Na educação infantil? Sim, se é 0 ano já é educação infantil, né? Então já é uma competência ali das escolas de educação infantil, que geralmente é a prefeitura. E se estende ao longo da vida. É exatamente o que o texto legal fala, né? Lá no artigo... acho que é 60A. Deixa eu olhar aqui, peraí. 60A, parágrafo 2º, ele fala, ó, a oferta de educação bilíngue de surdos terá início do 0 ano,
na educação infantil e se estende ao longo da vida. Então, a alternativa correta para a questão 7 é a alternativa B de bola, tá? E o resto aí não encontra amparo aí na legislação. Não pulamos mais nenhuma aqui, não. Vamos para a 10. A 10 já é bem específica, falando aí da lei, do artigo 207 da Lei Orgânica Municipal de São Paulo. Então você tinha que ter estudado aí, que estava previsto no seu edital, né? Mais especificamente, aqui fala, né, que fala sobre o uso dos prédios públicos municipais, né, das escolas municipais. E lá na lei, se você lembrar, ele fala que a comunidade pode usar, né? A comunidade pode usar os prédios públicos. E quando? Pode usar no final de semana, obviamente, quando não está tendo a sua atividade fim. Durante a semana, a escola, o prédio público, geralmente está tendo aula, né? Agora, e quando ele não está tendo aula? Ele está sem a sua atividade fim? A comunidade pode usar. Então, final de semana, feriados escolares ou feriados normais, né? Por toda a comunidade. E, claro, tem as vedações também. Se é um prédio público, ele não pode ser usado pela iniciativa privada para ganhar dinheiro, né? Então, pela educação privada. Então, basicamente, o artigo 207 lá da Lei Orgânica fala isso, e meio pela lógica, né? Então, se você olhar aqui, vai lá, ele fala a respeito, assinale a alternativa correta. É permitido o uso dos prédios escolares e suas instalações para atividades de ensino privado. Pô, o prédio é público. Eu vou colocar iniciativa privada ganhando dinheiro dentro desse prédio público? Não, né? É meio fora da lógica, né? Então a não pode ser. A B, é permitido o uso pela comunidade, sim, do prédio escolar e de suas instalações durante finais de semana, férias escolares e feriados. Sim, a B está correspondente e faz sentido, né? O prédio está lá, deixa a comunidade usar, desde que não tenha, seja naqueles momentos que não sejam momentos de uso com a finalidade comum do prédio. E as outras estão erradas também. Ó. É permitido o uso pela comunidade do prédio escolar e de suas instalações apenas durante a semana. Durante a semana é meio difícil, né? Você está tendo aula, é meio difícil. É facultada a gestão da escola à autonomia de cessão do prédio escolar e suas instalações, tanto a comunidade como a iniciativa privada. Primeiro, a gente já tem que eliminar a iniciativa privada, não pode. Segundo que a lei não faculta, não dá para a escola essa gestão. Ele dá para a comunidade. Ele fala, a comunidade tem direito, é um direito da comunidade. Tá certo? O município é que vai permitir, e não a escola necessariamente, tá? É vedado todo o uso do prédio escolar e de suas instalações que não seja destinado às atividades curriculares. Não. O artigo 207 ele permite o uso. Então, a questão 10 é a B de bola. Pois muito bem. A questão 11 fala aí do decreto 54453, que vai falar sobre o quê? As atribuições dos profissionais da educação. Né? A gente viu agora há pouco falando sobre as atribuições dos auxiliares técnicos de educação, e aqui vem falar sobre as atribuições também dos outros profissionais de educação. E mais especificamente, se você leu o artigo 15 do decreto 54453, ele fala das atribuições de quem? Ele fala das atribuições do professor, do docente, né? Do docente. Então ele traz um rol de atribuições do docente, que é diferente lá do 23, do 24, que está trazendo as atribuições de quem? Do auxiliar técnico escolar. O 15 não, ele traz as atribuições do docente. Então aqui a única resposta possível é C, do professor, do docente. E se você olhar, ele fala lá de quem é a atribuição para discutir com os alunos e com os pais ou responsáveis a proposta de trabalho da unidade educacional, formas de acompanhamento da vida escolar, procedimentos adotados no processo de avaliação da criança. Enfim, quem tem essa atribuição é o docente. E está lá no decreto 54453, no inciso 8. Se você for procurar, vai lá. No inciso 8 está lá, que é uma atribuição da equipe docente. Tá certo? Não é do agente escolar, não é do assistente de gestão, não é do coordenador pedagógico, nem do diretor. É da equipe docente, dos professores. Certo? Vamos para a questão 12,
que fala do decreto 54453 de novo, que é esse decreto que fala aí dos servidores, dos funcionários da educação. O artigo 8º especificamente, ele fala de um profissional específico da educação, que é quem? O assistente de diretor escolar. Tá vendo que ele conta toda uma historinha aqui, que o professor Samuel, ele foi recebido por essa Jussara, porque o diretor estava afastado, a Jussara estava substituindo o diretor. Então, quem tem essa função de substituir o diretor quando o diretor não está? É o assistente de direção escolar. Está lá no inciso 1º do artigo 8º, ó, substituir o diretor em seus impedimentos legais na forma de definição da portaria. Então, ele faz o assistente de diretor escolar, ele substitui o diretor. Então, qual a resposta correta? Assistente de diretor de escola. Alternativa E, na questão 12. Aqui, o próximo já não é mais o 54453, é o 54452, que faz aí essa questão do programa de reorganização do currículo, né? E a questão da reorganização do currículo. E mais especificamente, essa questão aqui pergunta sobre o outro nome desse decreto, né? Que o decreto ele é o decreto que institui o Programa de Reorganização Curricular e Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Qual o outro nome desse decreto? É Mais Educação São Paulo. É Mais Educação São Paulo. Aqui você não precisava nem conhecer a lei, você só precisava conhecer o outro nome, né? O nome público ou o nome marqueteiro dado aí pro decreto. Tá certo? Aqui vem falar sobre o decreto, a questão 14, vem falar sobre o decreto 56560, que é falando sobre a comissão de mediação de conflitos. Se você vê o artigo 2º, que aqui ele está falando do artigo 2º, ele traz qual que é a competência, né, da comissão de mediação. E a competência é fazer essa mediação de conflitos entre estudantes, professores e os profissionais da educação, né? Estudantes, professores e servidores. Essa é a palavra, né? Os outros profissionais lá. Estudantes, professores e servidores. Porém, pela definição, é o conflito entre essa galera, né? Agora, quando o conflito está envolvendo profissionais da educação entre si, né? Profissionais da educação entre si, não é mais competência dessa comissão. Essa comissão de mediação ela não tem mais competência para atuar nesse conflito, que é o que fala esse parágrafo 2º do artigo 2º. Ele fala lá, ó, exclui-se do conceito, né, do caput aí, da comissão que tem o objetivo de resolução desses conflitos que envolve educandos, professores e servidores, exclui desse conceito o conflito que envolva exclusivamente profissionais da educação. Então, se for um conflito que tiver exclusivamente acontecendo entre profissionais da educação, essa comissão não tem mais competência. Então, vamos lá. Exclui da competência. A B não é, né? Previsto no caput, pode envolver exclusivamente profissionais da educação. Não. Exclui da competência da comissão que apenas atua em conflitos envolvendo exclusivamente estudantes? Não, atua em conflitos envolvendo estudantes, professores e servidores. Excluído da competência da comissão por envolver exclusivamente profissionais da educação. Logo, a alternativa C, que está de acordo com a regra aí, né? O resto está dizendo que está previsto a competência, está prevista a competência? Não, está excluída a competência, porque o conflito é exclusivamente entre dois professores, né? Que ele fala aqui, ó, compreendeu que o conflito envolvendo os dois professores. Então é exclusivo, o conflito é entre dois profissionais da educação, então não é mais da competência da comissão, tá certo? A questão 15 fala do decreto 57533, mais especificamente aí, ó, o artigo 19, que é um decreto que regulamenta aí a política municipal para a população imigrante de São Paulo. Então, um tema bem específico. Pois bem,
Se você ver a historinha, ele fala essa historinha aí do menino paraguaio, 8 anos, que ainda não está regularizada a parte de documentação. Se a gente ler o artigo 19, se você ver o artigo 19, ele fala que a parte de documentação não é um obstáculo, ela não pode ser um obstáculo para o exercício do direito. Então não é porque ele não consegue comprovar a documentação que ele não pode exercer esse direito. Por quê? Porque dos objetivos é a desburocratização para esse procedimento. Então a alternativa mais correta aqui, vamos ver, ó, ó, que fala a impossibilidade de comprovação documental não é obstáculo para o Luiz, pois a legislação prevê desburocratização dos procedimentos e adaptação dos sistemas para garantir a inscrição dos imigrantes estabelecidos no ensino municipal. Então, a alternativa A já traz aí o conteúdo do artigo 19, né? As outras vêm falar o quê? Sem a comprovação documental dos estudos prévios, Luiz não é elegível. Pô, peraí, não, né? Tem uma flexibilização aí também, né? Tem uma flexibilização, que é o próximo inciso. Como imigrante, Luiz deve seguir as normas aplicáveis à população local, estando submetido aos mesmos procedimentos burocráticos? Não, porque senão não precisaria dessa lei. Não precisaria dessa lei agora, né? Que fala sobre a questão da migração, de uma política para a população migratória. Não pode ser a C também. A dificuldade na matrícula, as dificuldades na matrícula, Luiz, dependerão do tipo de documento faltante. Não, a lei não fala nada de tipo de documentação faltante, certo? Entre os direitos de imigrante aplicáveis ao Luiz está o de omitir sua nacionalidade, quer dizer, pô, eu não vou nem falar minha nacionalidade, peraí, também não. Uma coisa é você não ter a documentação, outra coisa é você ficar omitindo, né? E de seus pais na matrícula, para evitar discriminação. A lei não fala disso, né? Não traz necessariamente essa peculiaridade de que ele pode omitir a sua nacionalidade, nada disso. A lei só traz essa flexibilização com relação à documentação e à matrícula para que o aluno imigrante possa acessar a educação. Então a alternativa A é a mais correta aí, ao meu ver. Vamos para a 16. A 16 fala da busca ativa. Ó, fala da busca ativa na escola, mais especificamente, né? E a questão, ela quer falar sobre os objetivos, né? O objetivo central dessa busca ativa escolar. E se você leu lá o documento, você vai ver que tem uma parte lá que fala que o objetivo é assegurar o direito à educação e a prevenção do abandono e da evasão escolar. É que se pensar que a ideia é essa, né? Se você está fazendo, se a escola está indo atrás do aluno, buscando ativamente, você quer o quê? Você quer que esse aluno volte para a escola. Você quer que ele permaneça na escola. Você quer prevenir que ele não deixe a escola. Então, a prevenção da busca ativa, o objetivo da busca ativa é a prevenção ao abandono. Vamos ver as outras, ó. O objetivo central é a localização de equipamentos parceiros nos arredores da unidade? Não, né? Fala nada. Esse não é o objetivo central. O objetivo central da busca ativa. O objetivo é a formação de competências ligadas ao senso crítico. Busca ativa? Busca ativa é ir atrás, né, do aluno. Identificar identificação de potenciais agressores e vítimas de bullying? Não, né? Participação ativa da unidade escolar na busca de crianças desaparecidas, quer dizer, é um objetivo central da busca ativa das unidades escolares, a busca por crianças desaparecidas? Não, né? Pode até ser um objetivo secundário, mas não é o objetivo central. A alternativa B, é a mais correta aí. Vamos para 17. A mesma. A questão 17, desculpa, a questão 17, ela vem falar especificamente desse projeto rede, né? Que estava previsto lá no seu edital também. O que você tinha que fazer? Dar uma lidinha na regulamentação, né? No decreto que institui aí o projeto rede. E já logo, como aqui é um dos objetivos principais, né? Pelo enunciado da questão, você já vê os objetivos principais desse projeto rede. A quem ele se destina, qual o objetivo dele, provavelmente está no início.
do texto. E tá mesmo, lá no artigo 1º, no parágrafo único, que ele fala que um dos objetivos é o quê? É os serviços de suporte técnico e apoio intensivo necessários para que possa se organizar e participar ativamente das atividades desenvolvidas pela unidade escolar, integrados ao seu grupo ou classe. Ou seja, alternativa B. Então essa que é a ideia principal lá do projeto Rede. Se você leu o artigo, provavelmente você não errou essa questão, tá certo? Que aí ele fala aqui nas outras questões, conecta em sua rede intersetorial o cadastros de serviço municipal voltados a pessoas. Não, nada disso. Ele aqui está falando do ambiente escolar propriamente dito, tá certo? Vamos para 18. A 18 trata especificamente aí da Instrução Normativa 20 de 2020. A Instrução Normativa 20 de 2020, ele fala sobre essa questão da comunicação para o Conselho Tutelar de formas de violência, né, que são estabelecidos aí com as crianças. Pois bem, a questão 18, ela está perguntando sobre as formas, né, os conceitos de violência previstos. E aí tem um rol lá de violências que se eu não me engano, é lá no artigo 7, 8, acho que é 8, que tem um rolzinho lá de violências trazendo, violência física, violência psicológica, trabalho infantil, violência química, etc, etc. E aqui ele quer saber qual delas está aqui. Aí ele fala aqui, violência física, beleza, violência física sim. Violência psicológica, sim. Violência sexual, sim. Exclusivamente, não. Tem um monte de outras. Não é só essas 3. Então não pode ser A. Não pode ser A. A B, violência física, sim. Violência psicológica, sim. Violência institucional, sim. Tá lá também, violência institucional. Exclusivamente? Não, tem mais um monte. Tem violência química, tem trabalho infantil, tem outros, vários outros. Violência verbal? Não me lembro de ter violência verbal. Violência tecnológica? Também não me lembro. Eu acho que não tem esses aqui. A C não tem. Agora vamos ver a D. Trabalho infantil? Tem. Violência química? Tem. Violência autoinfligida? Tem. Entre outros? Sim. Opa, então a D consagra o que a gente está querendo. Vamos ver a outra aqui. Aí, violência física? Tem. Violência psicológica? Tem. Exclusivamente? Não. Não é exclusivamente. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para 19. Tá acabando, tá acabando. A 19 fala aí do decreto 57379. Falando aí sobre a educação inclusiva. Então ele vem trazer lá sobre daquelas diretrizes que estão presentes no rol lá do artigo 1º. Ele até indica pra gente aqui, ó, é lá do artigo 1º. E aí ele até começa o texto falando assim sobre o princípio curricular emancipatório. Então tem lá uma parte que fala do currículo emancipatório. E aí o texto é basicamente falando sobre ele, ó, emancipatório, inclusive, relevante e organizador da ação pedagógica na perspectiva da integralidade. Integralidade, certo? Não é da sociabilidade, não é da individualidade, assistencialidade, disciplinariedade. É da integralidade, de forma integral, né? Uma organização e uma ação pedagógica de uma forma integral. Por isso que é a ideia da integralidade. Então, quando vai se pensar nessas ações pedagógicas dentro desse princípio de um currículo emancipador, a lei traz que a ideia é a integralidade. Então só tem a alternativa E, né? E aí, é claro, você pode continuar, né? Assegurando que as práticas, habilidades, costumes, crenças e valores da vida cotidiana dos educandos e educandas sejam articulados ao saber acadêmico. Então a alternativa possível aqui é a alternativa E. Tá acabando, hein? Tá acabando. E por último, fala aí sobre a Instrução Normativa 24 de 23, que é esse programa São Paulo integral. O que basicamente fala aí? O que interessa para nós para resolvermos essa questão? Ele está falando mais precisamente do artigo 2º do documento. E o artigo 2º, se você lembra dele, se você leu, ele fala sobre essa ampliação, que é o que está aqui no texto, né? Que está falando da expansão, meio a expansão e tudo mais.
Quem é que vai ter a prioridade dessa ampliação desse programa, né? São Paulo Integral. Quem que vai ter essa ideia de ampliação como prioridade e não como exclusividade, né? Vai ser o primeiro ano do ciclo de alfabetização. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C. O primeiro ano é esse o conteúdo que o artigo 2º traz sobre essa instrução normativa. Então, essa é a resposta. Com isso, a gente termina de fazer esse estudo aí da legislação, dessa parte de conhecimentos gerais. Daqui para frente é conhecimentos específicos, aí é para quem é mais da área da pedagogia e não da parte de legislações propriamente dito. Espero ter ajudado vocês. A aula ficou longa, mas porque os conteúdos aqui foram um pouquinho longos, tá bom? É isso, boa sorte, sucesso e vocês vão ser aprovados.